Nós que heróis. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de novo, mais um vídeo desse canal, Universo Discreto. E antes de tudo, eu tenho que agradecer a vocês porque eu cheguei em 100 inscritos. Não esperava que fosse chegar em 100 inscritos nunca, quanto mais em 3 meses. Então é sensacional, só tenho a agradecer aí a vocês, agradecer minha esposa Bianca, agradecer a minha amiga Virgínia, lá do Coltec, agradecer a Camila Laranjeira e ao Pirula que deu uma divulgada top aí. Valeu, gente, obrigado. E lembre-se disso, 1000 inscritos, jogo de Tibia. Meu Deus do céu. Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall. Bom, vamos ao assunto do vídeo, né? Quando eu comecei a lançar esses vídeos aí, o pessoal começou a interagir um pouco comigo e eram pessoas que tinham vontade de aprender programação, mas não sabiam direito como começar. Alguns pensando em fazer faculdade, outros já trabalhando em outra profissão, mas com algum interesse em programação. E aquilo ficou na minha cabeça, o como começar a estudar programação. E eu vou falar um pouco da minha experiência, que talvez a minha experiência ajude um pouco vocês também, né? Eu já falei para vocês, eu sou professor de computação e quando eu assumo uma turma nova de calouros, seja no curso técnico ou no curso superior, eu sempre pergunto, por que você escolheu esse curso? Por que você quis aprender a programar? Esse tipo de coisa. E as respostas não eram lá muito estimulantes, não. Eram coisas tipo, minha mãe mandou fazer o Enem, eu não sabia onde escolher e fui. teve respostas do tipo também, Esse que deu pra passar, que eu escolhi no Enem, era a segunda opção, tal. Porque eu preciso do diploma, não sei o que, tentar concurso. nada muito estimulante quando você é professor daquele conteúdo. De vez em quando tinha umas respostas mais maduras, por exemplo, eu tenho vontade de ir para a carreira acadêmica, virar professor, minha vontade é trabalhar na área web, desenvolvendo web, programação de sites, aplicativos para celular e tudo mais. Isso é legal. Muitos dos alunos também procuram o curso de Ciência da Computação para trabalhar com desenvolvimento de jogos, que no fundo foi até algo que me fez querer esse curso, querer essa carreira. Até baseado nisso, a minha primeira experiência com programação não foi exatamente na faculdade. E eu acho que isso é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês que são mais novos ou até o pessoal mais adulto, que talvez isso possa ajudar vocês, que não necessariamente trabalhar com uma linguagem de programação propriamente dita, mas trabalhar com ferramentas que de alguma maneira treinam a lógica da programação. Você é igual, é como se fosse matemática. Se você entende as operações básicas com números, você consegue fazer as coisas mais avançadas. No caso da programação, se você domina o conceito da lógica, trabalhar com uma linguagem fica muito mais fácil. E normalmente quando você não consegue programar bem, o problema está lá na lógica. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, isso era 1999, 2000, existia um site de desenvolvimento de jogos amador chamado Casa dos Jogos. Ali você tinha fóruns onde se reuniam pessoas que tinham vontade de desenvolver jogos mesmo sem dominar tecnologia profunda. Mas como isso era feito? Existiam algumas ferramentas que a gente chamava de Clicks and Creates. Eram ferramentas que já traziam coisas de jogos prontas e você praticamente não tinha programação, você só tinha um pouquinho de coisas de lógica que você fazia para o seu jogo funcionar. E eram coisas de lógica super simples mesmo. Era, por exemplo, se o Mario saltar na cabeça do inimigo, então mate o inimigo. Ou, se o Mega Man encostar no espeto, morre. Eram sempre ideias bastante condicionais. Se eu fizer aquilo, terá aquela reação. Eu entendi essa ideia da condição, ou seja, se fez isso, então ocorra aquilo, nessa época. Quando eu cheguei na linguagem de programação e vi que aquilo existia, eu fiquei, existem outras condições também. Enquanto determinada situação não ocorrer, faça tal ação.
Por exemplo, enquanto o jogador não tiver a chave, não deixe abrir a porta. Note que essa é uma condição que tem uma continuidade. Enquanto ele não acha a chave, ele não pode entrar na Torre do Dragão e salvar a princesa. Então, só de trabalhar com essas ferramentas amadoras de jogos, eu aprendi muito de lógica. Se você ficou curioso para saber que ferramentas são essas, eu vou listar essas que tinham naquela época. Eram ferramentas de uma empresa que eu acho que existe até hoje, uma empresa alemã, ou era alemã na época pelo menos, chamada ClickTeam. Click and Play, Click and Create, Multimedia Fusion Express, The Games Factory, Jamagic. Todas essas ferramentas permitiam você criar jogos ou até aplicativos profissionais com eventos prontos e que você simplesmente pegava o bonequinho, botava na tela, aí diz, se o bonequinho encostar no fim da fase, então parabéns. Aí você deve pensar, mas que ferramenta boba! Dá para programar direito com isso? Bom, você já jogou Five Nights at Freddy's? Foi feito numa dessas ferramentas. Mas talvez a ferramenta que você conheça, mais famosa, não seja nem essa, mas o RPG Maker. Eu também mexi muito com o RPG Maker e era uma ferramenta que tinha um visual bastante apelativo no sentido de trazer uma série de bonecos de RPG prontos, terrenos, mares, cidades, florestas. Justamente naquela época que a gente era viciado em RPG de Super Nintendo, Mega Drive, que o visual é bem parecido. Na verdade, a gente é um pouco viciado até hoje. Se você jogou Chrono Trigger, Tales of Fantasia, Secret of Mana, The Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, você conseguia, com o RPG Maker, fazer jogos que tinham mais ou menos aquela dinâmica. Então, se você tinha uma ideia, baixasse o programa e instalasse, você podia criar o seu RPG, sua própria aventura e compartilhar com os colegas, o que era muito legal. Inclusive, pessoal, tem um youtuber muito famoso que participava dessas comunidades de RPG Maker, a RPG Menace, RPG Menace. Eu estou falando do Marcos Castro. O Marcos Castro, em 2002, antes de ser esse youtuber famoso aí, stand-up e tudo mais, ele fez um jogo chamado Portal Ato 1, o herdeiro de Geocrop. Portal Ato 1, o herdeiro de Geocrop. Não sei. Curiosamente, eu baixei esse jogo na época, eu me diverti pra caramba e eu não. E qual foi a minha surpresa anos depois de descobrir? Foi aquele cara que fez esse jogo. Ia ser uma trilogia e ele nunca terminou. Inclusive, né, se por acaso esse vídeo chegar até o Marcos Castro, tô cobrando. Faça o ato 2. Esqueça esse negócio de A Lenda do Herói. Queremos portar o ato 2. Mentira, A Lenda do Herói é legal. Continue. Basicamente, pessoal, essas ferramentas poderiam parecer uma perda de tempo, mas elas firmaram muito a minha lógica. Pelo menos essas ferramentas aí de criação de jogos. Então, a primeira dica que eu dou é, se você tem vontade de trabalhar com programação por conta de jogos, tenta uma dessas ferramentas. Uma ferramenta muito parecida com essas da ClickTeam que tem hoje é o Construct 2. Eu já até pensei em fazer vídeos sobre essa ferramenta. Tem muito no YouTube. É uma boa maneira de começar, principalmente porque ela é gratuita. Pelo menos a licença mais básica é gratuita.
O RPG Maker, ele tem a venda no Steam. É um pouco caro, mas se você esperar uma promoção, você consegue comprar ele também. São versões muito mais modernizadas dessas ferramentas que a gente tinha na época. Vou botar aí na descrição todos esses links aí dessas ferramentas que eu estou dizendo para vocês. Pode acontecer de você falar, mas eu não gosto de jogos, eu quero aprender a programar por outra razão. Inclusive é bastante comum isso. Mas nada impede que você procure alguma ferramenta que também automatize algo que seja do seu interesse para você começar a treinar a sua lógica. Por exemplo, quero fazer sites, mas não quero mexer com muita programação. Existem algumas ferramentas aí na internet que permitem a você criar um pouquinho de sites sem tanta programação. Tem o Wix, que eu confesso eu nunca mexi. O WordPress um pouquinho permite você fazer isso. Se você quiser fazer um blog, ou se você quiser fazer um site comercial, algo assim, busque alguma dessas ferramentas que automatizam um pouco, que aí você começa a ter noções de como é o funcionamento de um site antes de ir direto no código. Porque ir direto no código, sem qualquer noção de alguma dessas ferramentas de mais alto nível, pode ser bastante desestimulante. O mesmo no caso de aplicativos de smartphone. Se você quiser fazer aplicativos de smartphone sem muita programação, eu não vou saber citar nomes de ferramentas, mas eu já vi na internet que tem muitas que permitem que você faça muita coisa com pouco código. Então, talvez trabalhar com essas ferramentas um pouco no princípio seja uma maneira de estimular você aí a iniciar na programação. Agora, vamos para a parte 2 desse vídeo, onde eu vou falar mais especificamente de linguagens de programação que talvez sejam mais apropriadas para se começar, com algumas ponderações. Eu vou falar por mim. A primeira linguagem de programação de fato que eu aprendi foi o Pascal. Não é uma linguagem muito usada tanto hoje em dia para ensinar programação, mas ela se tornou muito famosa na época, principalmente desde os anos 70 até a época mesmo que eu iniciei a faculdade. O Pascal era muito usado e muito popular devido ao seu didatismo. A linguagem Pascal ela foi criada para ensinar programação. Então ela tinha algumas facilidades para você começar a treinar sua lógica. Só que hoje não é mais tão atraente ou tão divertido aprender com ela. Então, desculpa, Pascal. Hello, darkness, my old friend. Hoje em dia, boa parte das universidades brasileiras iniciam as disciplinas de algoritmos e programação usando a linguagem C. Muitas vezes isso é até um pouco questionado, porque o C é uma linguagem, para quem está começando, bastante difícil mesmo. Entretanto, é fundamental um estudante de ciência da computação trabalhar com a linguagem C, porque a linguagem C ela é bastante poderosa, vamos dizer assim. A linguagem C surgiu para você conseguir criar ferramentas para sistemas operacionais e, inclusive, criar um sistema operacional tudo usando ela. Então imagina, uma linguagem de programação que você pode criar um sistema operacional nela, pode criar ferramentas nela. Essa linguagem é muito poderosa. Boa parte do Windows, versões antigas do Windows, eram todas feitas em C. A gente não tem o código do Windows aberto para a gente saber, mas muito do Windows é desenvolvido com C e C++. Então é muito importante um estudante de ciência da computação conhecer o C para entender a tecnologia de computação que ele precisa para se formar. Ao mesmo tempo, no curso técnico que nós trabalhamos, o C também é usado para ensinar os alunos. E é aí que vem uma coisa que me incomoda um pouco, porque, no fundo, eu não acho que a linguagem C seja a melhor ferramenta para estudantes de nível técnico ou até pessoas que não estão na universidade de computação. Porque a linguagem C, apesar dela ser muito robusta, é demorado e bastante trabalhoso você fazer coisas divertidas nela. Dessa forma, se você é um estudante de nível técnico médio, se você não está na faculdade de programação de computação e você quer trabalhar com linguagem de programação por diversão,
eu recomendo duas linguagens para você. A primeira é o Python. Você já deve ter percebido que eu sou fã de Python. A maior parte dos vídeos do meu canal é em Python. E por quê? O Python ele surgiu com o propósito de administrar sistemas, tarefas computacionais pequenas, mas ela foi ganhando grande apelo na comunidade pelo fato de permitir que você crie muita coisa com pouca escrita. Às vezes, com meia dúzia de linhas de código, você faz muita coisa. Tem um vídeo meu aí para trás que eu fiz uma foto misturando o Bolsonaro e o Lula. Eu vou até botar aqui na descrição se você quiser assistir. Se você abrir aquele código, eu não devo ter gastado mais do que 20 linhas para fazer ele. E eu poderia enxugar ainda mais se eu quisesse. E o que é impressionante é que assim, o Python ele é simples de instalar, é simples instalar bibliotecas de bioinformática, inteligência artificial, redes, sistemas distribuídos, computação gráfica, jogos. É muito fácil instalar a linguagem e bibliotecas para esse tipo de aplicação. Você acha muita gente na internet com bastante tutorial, fóruns para tirar dúvida. É uma das linguagens de programação mais usadas no momento. Rapidamente você consegue programar e fazer coisas interessantes. Para mim, programação tem que ser algo que você aprende brincando. E é o caso do Python. Inclusive, pessoal, eu recomendo para vocês, tem um canal aí chamado Curso em Vídeo do Gustavo Guanabara, que ele tem um curso de Python bastante extenso, bastante legal. Eu recomendo muito que vocês assistam os vídeos dele. Eu também vou colocar o link aí. Outro ponto do Python que eu acho fantástico é que eu acho que ele é para qualquer pessoa mesmo. Existe um livro chamado Automatizando Tarefas Maçantes com Python, que, como o próprio nome já diz, ele ensina muita coisa que você costuma fazer no computador, que você fica fazendo manualmente, e você poderia automatizar com Python. E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Se você for um médico, se você for da área de humanas, se você for um youtuber, você com certeza mexe no computador e trabalha com informações por muito tempo. E o Python poderia automatizar para você uma série de coisas que você não precisaria ficar de forma braçal aí desenvolvendo. Exemplo, eu vou falar o que eu já fiz como professor. Quando você é professor, você tem que corrigir muita prova, você tem que ficar atualizando diários, você tem que ficar atualizando planilhas de Excel com nota e tudo mais. Eu escrevi um código rapidinho em Python que pegava um relatório da turma que eu tinha online, já pegava o nome de cada um e colava numa planilha de Excel, rapidinho. Para uma turma que eu tinha de 50 alunos, eu não precisei dar Ctrl+C, Ctrl+V 50 vezes. E eu criei esse código uma vez e ele serve para qualquer turma agora. Outra vez que o Python salvou a nossa vida foi quando eu estava trabalhando como coordenador de curso e, pelo fato do nosso curso de Ciência da Computação ser recente, temos muitas matrizes curriculares vigentes. Matriz de 2007, matriz de 2008, matriz de 2009, matriz de 2010, 2011, 2014, 2016 e por aí vai. As matrizes vão mudando e, consequentemente, as disciplinas vão mudando. Mas se um aluno de matriz antiga estiver no curso, ele tem que fazer a disciplina da matriz dele. Então a gente tem que tomar cuidado de fornecer as disciplinas de matrizes atuais e de matrizes antigas. Como a gente tem quase 200 alunos, chegou um ponto que a gente precisava saber quantos alunos de quantas matrizes antigas existiam para a gente saber que disciplinas fornecer para eles. Como isso era feito para os demais cursos? A secretaria ia de um em um procurando para achar essa turma toda. E o que eu fiz? Eu fiz um código em Python, eu peguei o relatório de cada aluno que estava matriculado no curso e coloquei em ordem o ano que o estudante entrou. Com isso, eu soube imediatamente quantos alunos estavam fazendo quantas matrizes. Eu gastei pouco mais de uma tarde fazendo isso sem correr muito. Imagina se a gente fosse fazer isso na mão. Então é importante você saber Python porque você pode estar gastando energia à toa em alguma tarefa aí no seu computador que poderia ser agilizada.
Eu vou deixar na descrição aí do vídeo o link desse livro. O livro em inglês é gratuito. Se você ainda pode comprar a edição em português se você quiser, mas ela é paga. Mas se você não tiver problema com inglês, você pode ler essa edição aí disponível gratuitamente. A segunda linguagem que eu acho interessante você aprender, se você quiser programar, hoje em dia, é o JavaScript. É muito difícil você ser desenvolvedor web hoje sem ter muita noção de JavaScript. JavaScript é uma linguagem que sempre foi muito usada para o web, para fazer aplicações no lado cliente. Apesar disso já ter mudado um pouco, você também faz bastante coisa em nível servidor, usando ambientes como o Node.js. E é muito difícil você fazer aplicações legais para o web hoje sem o JavaScript, com frameworks como o Angular, como o React. Grandes empresas como Google, Facebook, Instagram desenvolvem frameworks JavaScript para aplicações web bem legais. Eu até tenho um vídeo que eu trabalho com uma biblioteca chamada Tree.js para a gente conseguir fazer coisas de computação gráfica, inclusive jogos, executarem direto no Google Chrome, sem precisar instalar nada, porque tudo é feito com HTML5. Se você quer entrar na carreira de web, eu já te digo, começa a estudar JavaScript. Tá certo, pessoal? Então o vídeo é basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Queria agradecer demais aí por todos esses inscritos aí. Queria que você curtisse meu vídeo, compartilhasse ele nas redes sociais, clicasse aí no sininho para ter notificações e comenta aí, fala aí o que você quer que eu converse com você nesses vídeos. Eu tento ao máximo em cada vídeo trazer alguma informação nova que possa auxiliar você aí, seja um estudante de computação, seja alguém já formado, seja alguém que pouco conhece de computação, mas quer ter noção de algumas coisas, tá certo? Então é isso, aquele abraço e até a próxima.